Na hora que o médico me deu a notícia, me deu vontade de chorar. Não foi de tristeza. Quando eu entrei lá, eu chorava de angústia, desespero, aperto na alma. Porque quem é mãe aqui sabe, em ver seu filho, você levar ele só fazendo vômito e com a dor na barriga, e chega lá assim de uma hora para outra, da noite para o dia, dizer assim, ele está com pneumonia. Aí que pneumonia é essa? Que deu alta, veio para casa, depois voltou de novo, depois tornou voltar para o hospital de novo. Chegou lá, era para ficar 3 dias. O médico falou, ele deu um pequeno derrame pleural, mãe. Então, ele vai ficar bem com a medicação. Mas o médico, ele ficou lá, ficou internado, ele vai ficar 3 dias. O médico deixou ele só 1. Mas durante todo esse processo que eu estava aí, no primeiro dia eu fui, numa segunda-feira, eu falei assim, Senhor, o Senhor nunca me leva a lugar nenhum, sem propósito. Por que o Senhor está me trazendo aqui? Mas Deus não me falou por quê. No segundo dia que eu fui, a mesma coisa. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Por que o Senhor está me trazendo aqui de volta? Fala comigo por quê. Abre minha visão, tira as escamas dos meus olhos e me mostra por que o Senhor está me trazendo aqui de volta. Deus continuou em silêncio comigo. Foi quando Pedro internou a primeira vez. Ficar 3 dias, o médico no outro dia deu alta a Pedro. Eu falei, doutor, ele está com a barriga inchada. Mas o médico falou assim, não, mãe, é gases. E estava tossindo muito, mas eu confiei no médico. Acabei confiando no médico daqui da terra. E acabei, em meio à situação, tirei meu foco de Deus, que era para mim estar focado, confiando em Deus, mas eu acabei só confiando no médico aqui da terra. Foi o desastre de tudo. Pedro foi, veio para casa, só deu tempo eu chegar em casa, deitar. Não levou 1 hora eu deitada. Pedro começou a tossir. Nenhuma tosse. Começou o rosto a ficar vermelho. Aí eu falei, não deu nenhum horário da medicação que o médico tinha mandado dar. Fui correndo na farmácia e comprei os remédios. Quando chegou em casa, deu o remédio, nada de Pedro fazer cocô, a dor só aumentava. Giovanni falou, vamos levar para o hospital correndo. Quando chegou no hospital, o médico ainda colocou que eu tinha pedido a alta de Pedro. Sendo que eu não pedi, ele que me deu alta. Aí eu questionei a ele. Aí foram, por muita conversa, aí foi e deram baixa, aí que eu consegui, que eu não ia nem conseguir fazer a ficha dele, porque constava que eu tinha pedido a alta dele. Mas quando o Pedro entrou lá para dentro, já foi para o oxigênio, porque ele não estava bem. Foi para o oxigênio, foi para o soro, e eu tentando me segurar. E pedindo a Deus todo o tempo, Senhor, me dá graça. A única coisa que eu pedi a Deus, Senhor, me dá graça. Foi o que eu sabia. Eu perguntava para os médicos, para os enfermeiros, o que ele tinha. Não, mãe, ele vai ser internado, mas de momento nenhum falou. Chegou no segundo dia, falou assim, ele subiu lá para cima, Pedro passou mal. Eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Era uma crise atrás da outra. A última que ele passou, a médica deu um remédio a ele engasgou. Aí o sangue subiu todo para a cabeça, ele ficou com falta de ar. Eu comecei a dar massagem no peito dele, clamando a Deus e repreendendo. Para ter misericórdia, chamando Pedro. Pedro, acorda, acorda. Em nome de Jesus, Pedro, acorda. E o sangue tinha subido todo para a cabeça e Pedro com falta de ar. Aí a menina do quarto, eu falei, chama a enfermeira, correndo. Foi que chamou a enfermeira. Botou Pedro e saiu correndo para poder fazer um raio-x. E ali sempre, em todo o tempo, eu já vi, o pastor sempre falou, clamar sem cessar. Eu passei 1 mês clamando sem cessar. Era dia à noite. Marcelo cantou esse primeiro hino. Eu clamava tanto a Deus que o hino tinha vezes que ficava cantando sozinho na minha mente. Eu dormia e acordava, cochilava, que eu não conseguia dormir, e o hino na minha mente. Quando foi o segundo hino que ela cantou também, foi um dia que eu estava mais em desespero ainda lá dentro. Foi um hino, uma enfermeira cantou um trecho desse hino, que ainda tem vida aí. Forte. E eu segurando para não chorar, ele assim, bem fraco, mas olhava para mim. E eu segurava para não chorar, porque se eu chorasse, ele chorava também.
Eu falava, não é agora que eu vou falecer, tem que ter alguém forte aqui. E eu me segurando. Aí a médica foi, eles conversaram. E ele sabia que foi um erro médico. Se o médico não mandasse ele ter vindo embora, nada disso teria acontecido. Só que aquele primeiro quarto que eu estava, já não fiquei mais. Eu fiquei em outro quarto no final do corredor, mas até aí não entendia por que eu estava lá dentro. Começou a acontecer situações que eu comecei a ver que Deus estava me levando ali com propósito. A menina do lado, ela era evangélica, estava desviada. A outra da frente do quarto, a mesma coisa. A colega dela, do quarto da frente, era obreira e estava afastada dos pés do Senhor. Aconteceu uma determinada situação que eu fiquei assim, ainda clamando a Deus. Mas eu vi a irmã daquela moça falando para ela barbaridade, porque a mãe dela estava internada. Só que ela estava com um bebê recém-nascido, não tinha quem cuidasse do bebê dela. E ela ficou muito triste. Eu falei, Jesus, e agora? Usa meus lábios. Fala através dos meus lábios, que não venha ser o que eu queira, mas o que o Senhor tem para falar com essa moça. Aí foi a colega do quarto, foi a outra. Aí eu cheguei na porta, fiquei e olhava para ela. Aí cada um falou uma coisa. Mas aí eu falei, Jesus, seja feita a tua vontade. E Deus me tomou e comecei a falar com ela. Aí só que a irmã Andréa já tinha mandado uma mensagem para mim mais cedo e eu não sabia. Eu não olhei o WhatsApp. Quando eu fui olhar o WhatsApp foi 4 horas da tarde. E a mensagem, a irmã Andréa falava, irmã Vânia, tu não tá aí por acaso. Tu tá aí porque Deus permitiu que tu tivesse, porque alguém aí dentro vai precisar ouvir tua voz, vai precisar ouvir o que Deus tem para falar através da tua vida. Aí só que quando a menina tinha acontecido com ela, foi meio-dia. O áudio da irmã Andréa eu vi 4 horas. Ali eu vim entender o que Deus tinha para fazer comigo ali, minha visão foi começando a abrir. O que Deus tinha. E assim Deus foi trabalhando. Trabalhou na vida a colega do quarto de lado, uma pessoa que não orava mais, começou a orar, buscar sem cessar pela vida de Pedro, da filha dela, e começou a pedir para os parentes. Eu tenho o zap dela e ela manda mensagem e diz que ela está indo para a igreja, está buscando a Deus. Glória a Deus. Não está frequente, mas ela disse, eu voltei a visitar. Pedi oração à minha mãe, à minha tia e os parentes dela, ela pediu. A outra, a mesma coisa. Então Deus tem trabalhado ali dentro. E Deus me falou, vou fazer meu nome ser glorificado aqui dentro. E foi através da vida de Pedro que assim Deus fez. Aleluia. Pedro fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia que botou o dreno, naquele dia eu fiquei muito triste. Mas eu sabia que Deus estava todo o tempo no controle e na direção de tudo. Mas a gente sabe que Deus está na direção, a gente sabe que Deus está no controle, mas nós somos seres humanos, às vezes a gente fraqueja um pouquinho, fica preocupado, fica com aquele medo. Deu tudo certo. Mas Pedro, mesmo assim lá dentro, sentia dores. Pedro tinha crises. E dores e crises que eu clamava a Deus ali dentro. E falava com Deus, Senhor, não me desampara agora, não desiste. Deus falava que estava comigo, que o nome dele ia ser glorificado ali dentro. E assim Deus fez. O nome dele ser glorificado. Enfermeiras, os que Deus colocou, a maioria é evangélico, tudo para cuidar de Pedro. Mas depois que Pedro melhorou, pergunta cadê esses enfermeiros? A maioria, que era de outros setores, era de UTI, que Deus trouxe, começou a ir para os seus postos. E ficaram bem poucos. Que é assim que Deus faz na nossa vida. Porque quando é o momento que a gente está passando por algo, ou então quando a gente está na bonança, está assim, pastor. Quando a gente mais precisa, some todo mundo, fica só poucos. Então não foi por isso que Pedro passou por tudo. Se fosse outro, tinha desistido. Eu até veio pensamento na mente e falei, não. Se eu desistir de Deus agora, Ele pode descer a sepultura. Porque sem Deus eu não sou nada. Porque Deus me sustentou e Deus está sustentando. Deus falou comigo. Deus me mostrou lá dentro. Quando eu clamei a Deus. No dia que eu ouvi, fiquei a noite toda ouvindo esse primeiro hino que Marcele cantou. Ficou a noite toda cantando na minha mente. Que eu clamei a Deus. Eu via demônios
dentro daquele, acima da gente, não tocavam na gente. Muitos e muitos e muitos demônios. E Deus falava, em vocês ele não toca. Estou eu guardando cada um dos teus. Eu tomei posse daquilo. Então, Pedro está ali. Eu falei com a enfermeira, Pedro, o nome de Pedro vai mudar, é Pedro Milagre. Porque a enfermeira, ela chorou quando viu que tirou o dreno de Pedro. Poucos dias depois, o lugar já tinha fechado, já estava seco. Ela chorou. Pedro, ele disse assim, mãe, no dia que ele passou mal, quando passou minutos depois, foi quando eu falei para Deus. Eu falei com o pastor isso hoje. Ele tinha passado mal mais cedo, aí eu peguei de junto da cama e falei com Deus. Falei, Senhor, se for para ser feita a tua vontade, muitas das vezes o Senhor tem me chamado, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem mandado eu ir em lugares que eu não tenho ido, tenho me covardado. Mas se for para ver Pedro curado, Pedro sai daqui, que eu faça a tua vontade, eu levo a tua palavra, eu prego a tua palavra. Que venha ser feita a tua vontade, que o Senhor venha me usar, que não venha ser como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Aí quando foi hoje, eu falei com o pastor. Porque Deus tem chamado a minha atenção de muitas vezes. Muitas e muitas vezes Deus chamou a minha atenção. Muitas e muitas vezes Deus apertou de alguma forma, mas eu continuei por vergonha, preocupada com o que os outros iam achar. Quase perdi meu filho por minha culpa. Acabei me culpando. Porque se eu tivesse feito a vontade de Deus há mais tempo, nada disso teria acontecido. Deus apertou. Deus falou que ele ia cuidar, ele cuidou realmente. Mas ele chegou em um determinado lugar, situação, que eu pensei que eu não ia ver Pedro mais de volta. Quando eu falei que Pedro estava bem, botei no grupo. Eu falei, vou fazer um grupo da família, porque eu não aguento mais ficar dando a notícia para cada um como é que Pedro está. Pedro deu uma hipotermia por causa do frio. Quando eu assustei, tentando assustar, só que algo queria me acordar e algo queria me prender. Eu não conseguia acordar. Aí me balançou pela segunda vez. Eu não consegui, como algo me prendisse. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, peraí, tirei a coberta e levantei. Quando eu levantei, estava Pedro se batendo na maca. Joguei 3 cobertas em Pedro, joguei a toalha de banho, depois peguei outra cobertinha pequena que eu tinha levado, joguei em cima dele, mas Pedro continuava se batendo, Pedro tremia. Eu não vi o pé dele como estava porque ele estava de meia, mas as mãos estavam roxas, os lábios estavam roxos, a beirada do olho estava roxa. O rosto já estava sem cor, estava branco, estava pálido. Só sabia que Pedro estava vivo porque ele estava se batendo nos meus braços. Aí eu fui, falei com a enfermeira, mede a febre dele. Quando mediu a febre dele, ele tinha parado um pouco de se bater, mas a febre dele estava de 39. A enfermeira, mãe, misericórdia. Aí, isso foi de sexta para sábado, no dia do chá de casa Nossa Giovanni. Aí foi de sexta para sábado, meia-noite, quando eu comecei um propósito. Quando foi meia-noite, começou. Aí, depois que deram a dipirona, foi que a cor dele foi voltando. Mas quando foi no sábado, meio-dia, começou de novo. Na hora de entregar o jejum, começou de novo. Ele queria se bater, eu falei, tem alguma coisa errada, pera ainda. Comecei a repreender e ele não queria sair do quarto, e o quarto estava muito frio por causa do ar-condicionado. Eu peguei Pedro, não sei onde eu achei força. Eu peguei Pedro em um braço e o outro braço eu saí arrastando o soro. Aí a enfermeira, não, mãe, você não vai poder carregar porque senão ele vai perder o acesso. Eu falei, não, vou levar ele lá para fora para ele tomar um sol. E se perder o acesso, acha outro de novo. Foi que Pedro foi melhorando. E daí para cá, graças a Deus, por honra e glória do Senhor, Pedro só foi melhorando. E graças a Deus não teve crise mais nenhuma. E para honra e glória do Senhor, tá Pedro aí. Ele ia ter que fazer a cirurgia, ia ter que ir para fora. Mas eu, quando o médico me deu a notícia, eu falei assim, Senhor, eu não aceito. Falei na cara do médico, eu não aceito essa situação. Não foi para isso que o Senhor me trouxe aqui dentro. Aí a enfermeira falou assim, mãe,
mas ele precisa. A enfermeira era evangélica, eu não sabia que ela era. Porque às vezes tem cristão no meio da gente, que nem sempre vai estar na mesma fé que você, para poder lhe acompanhar, para poder lhe dizer, não, vai dar certo. Não, crê que Deus está no controle, está na direção de tudo. Mas essa irmã, eu não sabia que ela era evangélica. Aí chegou uma das irmãs Barbosa lá no hospital. Aí quando ela estava no quarto, a enfermeira entrou, a enfermeira falou assim, Pai do Senhor, panela de fogo. Eu olhei assim, falei, olha, a irmã era evangélica. A irmã está com pouca fé então, né? Porque quando eu falei que Pedro não ia fazer a cirurgia, ela falou assim, não, mãe, ele precisa realmente fazer essa cirurgia. Eu falei, eu não aceito. Eu não aceito. Em nome de Jesus, Deus vai curar ele. Deus que vai fazer. Jesus vai fazer essa cirurgia nele. Ele não vai precisar sair daqui para lugar nenhum. Ele vai sair daqui para casa. Mas para fazer essa cirurgia ele não vai. Porque eu creio que em nome de Jesus, Jesus já tocou e já curou a vida dele. Ele não vai precisar fazer cirurgia. Mas passou dias, essa mesma irmã Janete, ela falou assim, irmã, eu ia te pedir oração. Foi no dia, na sexta-feira que eu vim pra cá, da festividade da mulher. Aí quando eu cheguei lá no sábado no hospital, ela falou assim, irmã, eu ia te pedir oração. Eu falei assim, o que foi, irmã? Ela disse assim, eu estava angustiada. Eu estava com algo por dentro, mas não sabia como te falar. Eu acho que ela queria pedir perdão, mas deu aquela vibradazinha assim, para não pedir perdão, mas ela falou que ela estava angustiada. Mas quando a senhora for orar, a senhora me coloca nas suas orações. Eu falei, amém, irmã. Amém, eu vou estar orando. Mas assim, é porque tem pessoas evangélicas, mas às vezes, mesmo vendo um milagre, Deus falou que o nome dele ia ser glorificado naquele lugar. E eu vi o nome do Senhor ser glorificado naquele lugar. E naquele lugar, do mesmo jeito que antes Deus mandava eu ir, que eu me covardava para ir, Deus me usava e eu para me levar a palavra para alguém que estava necessitando ali dentro. Pessoas aflitas que estavam na mesma situação que eu, entrava pessoas lá, que eu olhava as pessoas com uma situação, umas pior do que as outras, e uma situação que até eu olhava, se Pedro também passasse por isso, não ia suportar. E é cada um que tem uma situação. Não só lá dentro do hospital quando está doente. Até nós na igreja. Cada um tem uma situação, não é todo mundo igual. Mas sempre vai ter alguém que não vai estar na mesma fé que você. Não vai estar naquele mesmo foco, naquela mesma afiação, falar assim, minha irmã, vai em frente. Deus é contigo. Não fala nem que eu vou te ajudar em oração, não fala, pastor, às vezes. Mas eu louvo a Deus. Porque às vezes não, porque eu falo assim, às vezes eu não peço que as pessoas gostem de mim. Mas o que fizer para o meu filho, eu sou muito grata a cada um. Então eu louvo a Deus por cada um desses irmãos aqui da igreja, que Deus levantou em oração para estar intercedendo, para estar orando pela vida de Pedro. Porque uma oração tem poder, e muitas, mais ainda. Então eu creio que se fosse só a minha oração, Deus ia agir. Mas foi unida com as orações de todos os irmãos aqui da igreja, aqueles que oraram em todo o tempo, que Deus fez um milagre. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, não paro de orar pela vida de vocês, nem pela vida daquelas enfermeiras e daqueles que me ajudaram lá no hospital também. Então eu louvo a Deus profundamente, agradeço a Deus diariamente, quando eu estava no hospital, agora mais ainda eu vou louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. O que vocês fizeram não tem preço. Não sei como agradecer, eu não posso comprar algo e dar para vocês, mas só Deus para recompensar cada um de vocês pelos minutos, pelo tempo de oração que vocês tiraram para estar intercedendo pela vida de Pedro. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de cada uma de vocês. E assim agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.